Livre Pensamento. Apresentação: Cláudio Palermo e Paulo Henrique de Figueiredo. Olá, muito bom dia, está no ar Livre Pensamento. Hoje eu, José Damião, junto com Paulo Henrique Figueiredo. Paulo, bom dia, Paulo. Olá, bom dia, Damião. Que ótimo estar com você. Que bom, obrigado, viu? Obrigado. E recebemos aí os nossos amigos que nos acompanham, estudam, pesquisam e se interessam por a gente recuperar a mensagem original de Kardec, né? Aí vamos, hoje, tô aqui, gente, não tem como. Se eu tô aqui hoje... O Cláudio tá meio diferente. Cláudio, tá diferente, muito diferente. O Cláudio não teve hoje condições de estar aqui com o Paulo. E eu tô aqui, e aí, olha, se eu vim para cá, me desculpe, gente, a gente vai falar então da Gênese no programa de hoje. Tô aqui com o livro, O Legado de Allan Kardec. Olha o livro da Simone Privato, autografado para o Paulo, em dezembro do ano passado, dezembro de 2017. Paulo, vamos falar então, acho que a ideia hoje é que a gente possa falar um pouco mais. E tem muitas dúvidas aqui das pessoas, e a gente já podia tirar essas dúvidas para abordar o tema Gênese. Isso, vamos lá. Gênese adulterada. Então, Deixa eu até lhe falar um detalhe. É o seguinte, muita gente, é claro que isso está sendo amplamente divulgado, não é nem no Brasil, é no planeta, né? Então, há uma movimentação muito grande na França. Na França, o debate praticamente já está concluído, porque eles já estudaram as diferenças, já viram que são muito grandes, já constataram que os argumentos da Simone Privato são muito válidos e já estão substituindo a quinta edição pela quarta, já está sendo impressa e vai ser distribuída agora em fevereiro, hein? Na França. Na Argentina, isso já foi feito. Eles já estão estudando, estão fazendo vários congressos na América Latina, estudando os detalhes. Por que demorou para chegar o debate no Brasil? Uma das coisas é pelo fato do livro ser em espanhol e não ter distribuição no Brasil. Então, quem está hoje se inteirando do assunto tem feito uso de livros que mandam importar. Então, são pouquíssimas pessoas. Mas como o assunto explodiu, são milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas interessadas. Para você ter uma ideia, alguns dos nossos programas estão sendo vistos por 20 a 30 mil pessoas. que bom. Isso só na internet, fora toda a questão da rádio e TV. Então, veja, o assunto está muito carente de explicação. Sim. Então, é muito natural que as pessoas façam alguma confusão, não conheçam os detalhes. Então eu vou dar a seguinte sugestão. Para quem está querendo estudar com profundidade, inclusive esses são os comunicadores, né, os estudiosos, aqueles que querem fazer palestras sobre o tema, aqueles que estão sendo questionados no Centro Espírita, vamos aguardar, para poder entrar nos detalhes, a chegada da obra em português agora em março. Tá. Então, a USE, a União das Sociedades Espíritas, ela já está com a tradução pronta, feita pela própria Privato, e com a vinda dela dia 4 de março, que ela vai fazer um grande seminário, que também vai ser divulgado para as pessoas assistirem, né, pela internet. Então o Brasil inteiro vai poder acompanhar esse longo seminário, serão muitas horas explicando detalhadamente, e também no mesmo dia o livro O Legado de Allan Kardec vai ser lançado em português. Tá. Então, é claro, sem a gente ter... nós estamos aqui com um privilégio, vamos dizer assim. Porque isso aqui nós estamos desde o ano passado estudando com minúcias. Inclusive, ela faz citações da Revista Espírita, de 75, de 76, da coleção do jornal Le Spiritisme, feito por Gabriel Delany, com a participação de Leon Denis, um jornal fundamental. E a gente também fez a conferência desse jornal. Porque você tem todo esse acervo. Então, se ela citava, você tinha como comparar para ver se estava correto. O estudo sobre o livro foi um estudo profundo, que é claro que todos aqueles que estão nos ouvindo e querem também se tornar divulgadores desse assunto, precisam fazer esse estudo minucioso.
né? Pegar o Então, livro na mão. Esse livro vai ser lançado em março, o livro onde ela relata, onde ela fez a pesquisa. Toda a pesquisa, os toda a detalhes pesquisa. dos documentos. Nós vamos agora esclarecer algumas dúvidas dos Sim, leitores, sim. mas é claro que não vamos aqui dar a resposta. A gente oferece os subsídios, mas a resposta pesquisas. ela tem que ser conquistada, cada um a sua resposta, Sim. tendo acesso às informações. Então, quem quer profundamente conhecer o assunto, aguarde a chegada do livro em Março já está português. chegando. Quem tiver muita necessidade, importe o livro. Sim, vai ter Mas- como conseguir, Isso. mas aí ele vem em espanhol. Mas a gente só vai poder tratar do assunto realmente entrando nos detalhes do que foi oferecido. E para tranquilizar aqueles que estão nos questionando, nós vamos hoje, então, responder algumas dúvidas Eu de tenho leitores. uma primeira dúvida aqui. O nome dele é Armando Macedo. Ele mora em São Paulo, capital. Obrigado, Armando, pela pergunta. E ele diz o seguinte: estou inquieto e confuso com uma dúvida. Por que a esposa de Kardec, Amélie Baudet, não impediu a adulteração de A Gênese em 1872, né? Vamos repetir então, para você que nos acompanha, o Armando Macedo, uma excelente pergunta, hein? Estou inquieto e confuso com uma dúvida. Por que Amélie Baudet, esposa de Kardec, não impediu a adulteração de A Gênese em 1872, Paulo? Olha, Damião, por incrível que pareça, a pergunta é ótima realmente, mas ela é absolutamente tranquila para que seja respondida. E eu vou responder numa frase. A Amélie Baudet não tomou providências com relação à adulteração justamente porque não se sabia. Ninguém cogitava de que o livro teria sido alterado senão por Kardec. Então, as pessoas falam assim, mas espera aí, não está se falando que a Gênese, a quinta, é de 72? Então, em 72, a Amélie estava viva, estava ali na sociedade. E por que ela não questionou a de 72? Eu vou lhe explicar por quê. Nós vamos fazer de um modo prático. Eu vou te dar isso aqui é uma capa do livro A Gênese. Ok. Tá vendo? Ok. Essa Gênese foi publicada por Kardec Ok. em 68. Então me veja o seguinte, me diz o A seguinte, Gênese- quando foi publicado? A Gênese de Kardec, Paris. Tá aqui, embaixo, 1868. Então, essa- Paris, aqui, a data tá aqui, vamos ver, né? o E pessoal qual edição é essa? ver. Aqui tem. Quarta edição. Tá escrito em francês. Está escrito em francês, quarta edição. E aqui embaixo aqui vem o ano, para você então ter uma ideia. Ok, perfeito. Então, Até imagina- aqui é a quarta edição, que hoje se tem certeza que até a quarta estava tudo correto. Ok. Bom, aí nós temos aqui a edição que foi revista. Vê lá, que edição que foi revista. Aqui em francês, quinta edição, Paris. E o que está escrito nela? Revista? Revista ampliada, revista corrigida e ampliada e aumentada. E quando, tudo e- em e francês. Quando foi publicada? La Gênese. Gente, não tem ano. Não tem ano. Não tem o ano, gente. Peraí, por quê? É má fé mesmo, Paulo? Não teve, É o seguinte. Não teve o ano por quê? Ninguém sabia de quando saiu a quinta. E quando o Le Marie era perguntado, Le Marie, mas quando que foi feita essa revisão? Em 68. Então a explicação do Le Marie, quando questionado, era assim, puxa, mas essa edição é de quando? Não, essa edição foi feita já por Kardec. Em Nós só 68. estamos distribuindo. Tá. Então, mas espera aí a pessoa olhava aqui e não via o ano. Então ficou o dito pelo não dito. E aí, todo mundo esqueceu, Mas confiou diga assim, na palavra dele. mas ninguém ficou acompanhando as edições de 68 a 72. Veja, na verdade não é muito tempo. Pensa, 68, 69 foi o ano que morreu Kardec. Sim. Em 69, março. E aí, 72, nós estamos falando de quanto tempo depois? 3 anos. 3 anos. Puxa, mas será que nesses 3 anos ninguém percebeu, ninguém acompanhou, ninguém alertou? Não, percebeu, só que... Em verdade, aconteceu uma coisa terrível. Entre 68
1872, a França parou. Tá. Então nós tivemos a morte de Kardec em 69. Em seguida nós tivemos a invasão da França pelos alemães. Paris ficou sitiada. Então veja, Kardec já não estava. A esposa de Kardec estava. Eles já tinham feito com cuidado a mudança, toda a transferência, porque eles entregaram o prédio que Kardec tinha utilizado na passagem Santane. E foram para outra sede que foi programada. Isso tudo ocorreu, tudo direitinho. A esposa de Kardec, né, teve um enterro, tudo isso. Mas logo em seguida, com a invasão de Paris, sitiada, parou tudo. Nada mais se fez na França. Imagine, os alemães fazendo um cerco e depois invadindo, depois derrotando o exército, depois prendendo o imperador. Então, aí você diz assim, mas então em seguida isso? Em seguida isso foi decretada uma república. Mas os operários que vinham sofrendo muito na França, e se a gente pegar o livro, todo mundo deve saber aí, o Victor Hugo, ele fez Os Miseráveis. Tá. Então alguém já deve ter visto, tem musicais, tem o livro, tem filmes, né? Muitos filmes, né? E eles mostram o quê? O sofrimento dos operários, do povo, né? Das famílias simples ali, porque era o começo do capitalismo, vamos dizer assim. Então, crianças trabalhavam, mulheres trabalhavam de noite, o salário era uma miséria, e a maioria dos homens estavam desempregados. Então, as pessoas iam viver aonde? Na periferia de Paris. E em ruas cheias de esgoto, né? Não tinha saneamento algum, não tinha uma água boa. Então as pessoas sofriam com doenças. Era um sofrimento atroz nesse início do capitalismo. E revoltados com a situação de Paris tomada e dessa república, que obviamente não teve como mudar nada, ocorreu uma insurreição. Então foi conhecida como a Comuna de Paris e enfrentaram a república que tinha iniciado e os alemães ficaram assistindo. Conclusão, ali para 71, milhares de pessoas morreram nas ruas. Pessoas comuns, operários. Nossa. Mas chega a ser... As contas chegam a 30 mil pessoas mortas nas ruas de Paris. Então, você consegue imaginar o movimento espírita progredindo nisso? Não, né? Mas aí voltamos a esse lado histórico importante para o nosso conhecimento, para ampliação do conhecimento. Mas voltando, 1868, quarta edição publicada, a quinta edição sem data. E aí, quando as pessoas perceberam a alteração, perguntaram para o Lemarri, e aí ele simplesmente a explicação que sempre se deu foi de que Kardec tinha feito a alteração na quarta edição. Na quarta edição, em 68. Então, o que explicava era o seguinte, olha, Kardec queria alterar a Gênese, e aí a quarta edição, que seria distribuída, ele alterou. Então, quem fez a alteração foi Kardec em 68. Mas aí as pessoas, se pegasse se pegasse a Gênese alterada, ela não sabia se era que ano foi feito. Porque não tem ano. Porque não colocaram o ano. Então, já é um pouco estranho, porque Kardec nunca, nenhuma edição, nenhuma obra, jamais ele deixou de colocar o ano. Mas aí o que veio acontecer, esse é o dado importante, por isso o Paulo citou muito em vários momentos o livro da Simone. A Simone pesquisou, e aí ela inclusive tem fotos aqui, né, no livro, tem fotos. Tem. Porque ela fotografou... É um fato novo o trabalho dela. Porque aí o que ela fez? Ela conseguiu mostrar isso, e isso você pode explicar então pra gente, que Kardec solicitou a primeira, a segunda, a terceira e a quarta edição, que na verdade só a reimpressão do livro, e que a quinta não foi ele que pediu. Mas... E aí datando, aí ela encontrou a data daquele livro. Exatamente, mas isso nós temos que saber que são informações recentes. Tá. Então, essa pista já vinha sendo perseguida nos últimos 10 anos, é recente. Tanto que digo aí a você que está nos acompanhando, o que você imagina que Herculano Pires
que Deolindo Amorim, que Carlos Embaçaí, que pesquisadores, e ainda tem muitos outros, né? Bernardo Loureiro, existiram... claro que aqui eu já estou fazendo injustiça, né? Nós tivemos pessoas eminentes no Brasil inteiro num período de muita contestação e luta, né? Em torno da doutrina espírita, né? Carlos Rizzini e tantos outros. Obviamente aqui, não fiquem bravos comigo aí, os nomes não citados, porque são muitos. Só falei alguns que representem. Por que eles nunca falaram nada? Tem pessoas me perguntando isso. Poxa, por que o Herculano Pires não falou nada? Porque desde da morte de Kardec, 71, 72, para cá, quando questionava-se a respeito da alteração da Gênese, a explicação era Kardec é que fez. Então nenhum espírita, em nenhum momento, nunca, nem na época, aceitaria uma alteração que não tivesse sido feita comprovadamente por Kardec. Então, como a alegação era, Kardec deixou pronta a alteração em 68, então é por isso que se aceitou. Porque jamais, repito, nenhum espírita, em época alguma, aceitaria a dúvida em torno da autoria da modificação. E tem uma pergunta aqui de mais um ouvinte, Maria Luísa de Salvador, né, na Bahia. Henri Souza questionou a adulteração somente em 1884. Ele não viu o aviso na capa do livro, na sua 5ª edição, dizendo que era revista, corrigida e ampliada, Paulo? Então esse é um outro engano em torno de não se compreender o processo histórico. Porque quando a gente vai retomar o passado, Damião, a gente tem que saber o que é que estava se pensando naquela época. Esse histórico que você deu aí de tudo que estava acontecendo na época. Existe uma disciplina na universidade que chama-se História e Filosofia das Ciências. Ela foi criada para que não houvesse uma distorção do estudo dos fatos históricos ligados à ciência. Qual é a distorção? É você olhar para o passado com o olhar de hoje. Então, a dúvida primeira, de quem foi? Do Armando. A dúvida do Armando. Puxa, mas por que ela não fez nada? Porque essa dúvida não existia na época dela. Sim. Né? Aí a gente, se existia, veio resposta imediata. Mas depois não teve uma denúncia? Teve, em 84. Ela já tinha morrido em 83. Mas por que antes disso não se questionou? Porque Lemarri explicava que foi Kardec que em 68 alterou. Então, mas aí, se de repente, vamos por absurdo, vamos dizer assim, vamos dizer que ela desconfiasse e ela fosse tomar uma providência. Por que não tomaria? Ela não tomaria uma providência porque há uma denúncia já muito bem esclarecida de que após a morte de Kardec, ela ficou uma voz isolada na sociedade. O próprio estatuto estabelece o seguinte. Então, no artigo 22 do Estatuto da Sociedade Anônima, a gente, quando quer falar do passado, tem que ir nele, né? Dizia, os votos são computados por pessoa. Então, como ela era um dos sócios, ela tinha um voto. Com o tempo, o Lemarri foi recebendo procuração, porque muitos espíritas de primeira hora foram abandonando a doutrina. E aí davam procuração para o Lemarri. Então, quando ele ia para as reuniões da Sociedade Parisiense... Ele levava a procuração de um monte de gente. Igual em... E prédio. Igual prédio, reunião de condomínio. Você leva um monte de procuração para ser eleito síndico. E aí, é a mesma coisa. Aí a pessoa fala assim, vou dar meu voto. Só que eu sou 15, 20. Ele traz 20 procurações. Então, ele na verdade, quando ele ia para as reuniões, ele era o representante de dezenas de votos. E a esposa de Kardec tinha um só. Então, ela não tinha nenhuma ingerência, infelizmente. Todos os desmandos que ocorreram, e hoje sabem-se que são muitos, ocorreram nesse período. Então, a outra questão que já me fizeram também. Quando não podemos esquecer da pergunta, né? Quando o Henri Souza fez a denúncia, por que não foram olhar nos originais? Olha, ele fez a denúncia em 84. Em 83... o Lemarri e o grupo que administrava o espólio da esposa de Kardec, que faleceu em 83, pôs fogo no arquivo de Kardec. Não, pera um pouquinho. Gente, que loucura.
Vamos fazer o seguinte, a gente tem que fazer um rápido intervalo, vamos voltar nesse detalhe. Quer dizer, colocaram fogo no arquivo de Kardec. Daqui a pouquinho a gente vem com mais detalhes históricos aqui com Paulo Henrique Figueiredo. Um rápido intervalo e voltamos na sequência. Até já. Você que utiliza sistema Android ou iOS, agora pode ter acesso ao conteúdo da TV Mundo Maior no seu smartphone. Confira todo o conteúdo ao vivo ou gravado da nossa programação e tem acesso também à fanpage e ao nosso canal no YouTube. Para ter acesso exclusivo ao conteúdo, basta acessar a Play Store ou a Google Play no seu celular e baixar gratuitamente. TV Mundo Maior, levando a vida até você, agora pelo celular. Como desajustes do passado podem interferir em nosso presente? Como compreender as reais razões dos sofrimentos e tratá-los em sua origem? Em Apometria, e por que não, o autor Marcel Benedetti nos presenteia com uma história envolvente, trazendo importantes apontamentos da terapêutica do espírito. Conheça mais sobre essa técnica espiritual capaz de cuidar das estruturas mais profundas do ser. Informações 0 Operadora 11 4964 4700. O leitor também encontra essa e outras obras da Mundo Maior nas principais livrarias do país. O bem pode estar em um simples gesto, em qualquer lugar e tempo. Por esse motivo, o Clube Amigos da Boa Nova quer que juntos possamos inspirar outras pessoas com o bom exemplo. Seja um propagador de boas ações. Compartilhe nas redes sociais as suas ideias e atitudes do bem. Textos, fotos e vídeos usando hashtag Clube Amigos da Boa Nova e hashtag Compartilhe o Bem. Entre na nossa página no Facebook e compartilhe conosco para que possamos divulgá-la também. Vamos formar uma grande corrente do bem, fazendo a vida de alguém mais feliz. Acesse www.facebook.com/clubeamigos e divida conosco suas experiências. Estamos de volta na segunda parte do Livre Pensamento com Paulo Henrique Figueiredo, falando de A Gênese. Paulo, vamos voltar aqui com a pergunta da Maria Luísa de Salvador. Henri Souza questionou a adulteração somente em 84 e ele não viu o aviso na capa do livro, na quinta edição, dizendo que era revista corrigida e ampliada. E eu queria que você resgatasse essa história aí com um pouco mais... como é que colocaram fogo? Quando que colocaram fogo no todo o acervo de Kardec? Que história é essa? Então, aconteceu o seguinte. Em 84, já se vinha fazendo uma série de denúncias. Toda a administração do Lemarri e da continuidade da revista Espírita estava sendo questionada. Então, a Bert Froppo e a esposa de Kardec receberam mensagens psicografadas de Allan Kardec. E nessas mensagens ele dizia o seguinte: olha, a sociedade e a revista espírita saíram do eixo. Tomaram caminhos que não são os adequados. E o que significa isso? A Simone Privato, inclusive, vai mostrar todas essas denúncias. Então, a partir de 80, começou a se colocar sob suspeita toda a condução das obras. Então... isso com a esposa de Kardec em vida e com a grande angústia de ter só um voto e não poder fazer nada. Então, acabou se adotando um prédio faustoso,
começou-se a se fazer eventos, começou-se a arrecadar dinheiro além do que era necessário, começou-se a publicar coisas ligadas à teosofia, ligadas a misticismo, a dogmatismo, né? Aquele famigerado desvio, né, de Rustang também começou a ficar presente. Então, uma série de denúncias começaram a ser feitas e ocorreu uma decisão. Vamos fundar uma outra sociedade, que é a Liga, né, que é a União Espírita, e vamos fazer um novo jornal, que é o Lei Espiritismo. Então veja que estava tudo isso sob suspeita. Em verdade, a Sociedade de Paris, no final de tudo, acabou se tornando propriedade do Lemarie, pessoal. Então, ele tinha, na verdade, agora se explica até o poder dele. Essas procurações davam a ele... No início, mas depois ele foi se tornando, tomando a frente de tudo e chegou até a posse de todo o legado. Então, veja, isso foi agravando a relação do Lemarie com os espíritas. E o grande momento assim traumático, que acho que é traumático até hoje, foi quando, assim que faleceu, desencarnou a Amélie, foram fazer um levantamento de todo o inventário e puseram no pátio todas as cartas, porque Kardec vai escrever na Revista Espírita: olha, deixo aos espíritas uma documentação fundamental, que são todas as minhas cartas, todos os meus manuscritos, todos os meus rascunhos, correspondências, mensagens, porque a história do espiritismo não pode ficar só nas nossas obras. Tá. Ela precisa ser recontada por todo esse material, que eu cuido dele muito bem, está todo catalogado e vai ser a herança para os espíritas. Então eu não tenho como escrever a história do espiritismo, mas os espíritas que virão depois vão escrever e vão fazer justiça aos verdadeiros defensores da doutrina. E vamos, inclusive, denunciar aqueles que foram traidores da causa. Então ele disse que esses documentos todos iam revelar isso. E esses documentos ficaram realmente na Sociedade de Paris até a morte da esposa de Kardec. Ela nem poderia fazer nada, nem dizer assim, olha, gente, vamos publicar isso, tornar público. O voto dela era minoritário. Mas assim que ela desencarnou, aqueles que foram tomar conta da herança, vamos dizer assim, puseram fogo em todos os documentos. Levaram para um pátio, amontoaram todos os papéis e puseram fogo em tudo. Então isso foi um crime terrível, né? E que hoje, tendo a informação de que nunca Kardec em vida alterou a Gênese, essa informação é recente. A gente sabe até que havia motivos para isso, então. Esconder o passado para o rastro do que havia sido feito não ficasse conhecido. Então, aí ele pergunta assim, por que só em 84 o Henri Sauce? Então, vamos aqui começar pelo começo. Nem todo mundo conhece o conjunto das denúncias. Muita gente sabe do artigo A Infâmia, mas eu acho que quase ninguém deve saber que, posteriormente, em Lei Espiritisme, no seu segundo ano, no número 23, em fevereiro de 85, na página 6, o Henri Sauce vai narrar o que levou a ele à desconfiança de que a alteração não tenha sido feita por Kardec em 68. A desconfiança dele não vai ser por autoria, vai ser porque o conteúdo é grave. As alterações alteram princípios fundamentais. Então é isso que a Simone vai narrar aqui também no livro. As pessoas têm que estudar a mudança da quarta para a quinta para saber que muda o teor das opiniões da Kardec e muda conceitos doutrinários. Então a mudança não é leve nem simples, ela é profunda. Então, quando ele fez o artigo, a série de artigos, não foi questionando só a autoria, foi questionando o conteúdo. Kardec nunca teria feito isso. E ele vai revelar, então, nesse número 23, que não é muito conhecido, que no inverno anterior, ou seja, de 84, ele tinha tido uma conversa e ele tinha testemunhas para demonstrar isso, para provar isso, com um senhor lyonês de Lyon, que era amigo pessoal do Lemarie, e essa pessoa afirmou saber que quem fez alterações no livro foi o Lemarie. Então, o amigo pessoal do Lemarie, né, que ficou sabendo, né, que o Lemarie havia alterado, contou isso para o Henri Sauce.
E é isso que despertou o Henry Souce para estudar as mudanças. Quando ele foi estudar as mudanças, é claro que ele leu na capa as mudanças, tanto que ele foi justamente na quinta. Uhum. Então ele foi ver as traduções, encontrou a quinta, que era a que estava escrito alterada, e falou assim, bom, agora eu vou comparar, e ele diz assim, com a que eu comprei na livraria de Kardec, em 68. Então Henry Souce comprou em 68 o livro. Aí ele foi procurar essa quinta que o amigo do Lemarie havia denunciado. Olha, teve mudanças. Aí ele foi pegar a quinta. Então ele pegou a quinta e olhou com a quarta e foi comparando. E aí ele viu que eram mudanças grotescas, que tinham alterações terríveis. Teríamos muito para contar, e eu vou fazer o seguinte, nos próximos programas, nós vamos contando para as pessoas o quanto essas mudanças alteram a doutrina. Deixa eu trazer mais, então, participação de ouvintes. Tem o Antônio Leite. O Antônio Leite, ele diz o seguinte: essa questão de adulteração não é a única coisa denunciada pela Simone Privato em sua obra. É o legado de Allan Kardec. Leiam o livro e vejam quantas irregularidades essas pessoas fizeram para afastar a Amélie do controle da obra de Kardec. Acreditar que o próprio Allan Kardec fez essas sugestões e adulterações é um absurdo tamanho que não faz o menor sentido. Antônio Leite, não sei se você conhece. O Antônio Leite é de Nova York, é um pesquisador, um estudioso da doutrina que tem colaborado muito também. Inclusive, ele está trabalhando na quarta edição em inglês, que já anunciamos, né? Então, isso está movimentando o mundo inteiro. Agora, eu queria lhe dizer o seguinte, Damião, para que as pessoas tenham uma noção da gravidade da alteração, que é o que mexeu com Henry Souce, e vamos dizer o seguinte, gente, você que está nos acompanhando, em 84 não foi só Henry Souce que ficou indignado. Foi Gabriel Delany, foi Leon Denis, foi Bert Fropp, foi o casal Rosen, foi pessoas muito afeitas, próximas, os verdadeiros continuadores da doutrina. Todos eles se uniram para fazer essa denúncia. E qual era a denúncia? Ninguém poderia dizer quem foi que fez. Mas eles denunciaram. O conteúdo da adulteração é tão grave, é tão equivocado, que jamais poderia ter sido Kardec. Eles só levantaram a desconfiança. Entendeu? Mas muito bem embasada, porque eles tinham testemunhas. É claro, gente, que se alguém não confessa um crime, você tem que buscar os indícios, pistas. Você não vai, se não tem a declaração. Então, se sempre o Lemarie dizia Kardec mudou em 68, é isso que ele dizia. Kardec mudou em 68, então não tinha muito o que contestar. Agora, para você nos acompanhar aqui, no capítulo 15, e as pessoas pensam que Kardec não tocou no assunto do rustanguismo, que uma das questões mais graves seria o corpo fluídico. Então, Kardec escreveu assim, segundo outra opinião, falando sobre o desaparecimento do corpo de Jesus. Jesus não teria tido um corpo carnal, mas apenas um corpo fluídico. Não teria sido em toda a sua vida mais do que uma aparição tangível. Numa palavra, uma espécie de agênere. Seu nascimento, sua morte e seus atos materiais de sua vida teriam sido apenas aparentes. Assim foi que, dizem, o seu corpo voltado ao estado fluídico pode desaparecer do sepulcro. Então diziam assim, Jesus passou a vida inteira com corpo fluídico. Então, quando puseram o corpo no sepulcro, ele só desfez. Essa é a opinião de Rustang. E aí, olha que grave. Peguem a Gênesis, capítulo 15, item 64, você vai ler o que eu estou lendo. O último parágrafo desse item, que Kardec vai dizer que isso não era impossível. Quem fala não é impossível, diz que é possível. Não foi ele que escreveu. Gente. Então, o trecho... É fora de dúvida que semelhante fato não se pode considerar radicalmente impossível, dentro do que hoje se sabe acerca das propriedades do fluido, mas seria, pelo menos, inteiramente excepcional e em formal oposição ao caráter dos agêneres. Então, esse trecho que todo mundo pensava que foi Kardec que escreveu, não está na edição original de Kardec. Então, por esse trecho, Kardec disse, olha, é possível. Só que, além de ter acrescentado esse trecho, que inverte e disse que Kardec considerou possível, tiraram um outro trecho que Kardec vai dar a sua verdadeira opinião e que ninguém sabe porque foi tirada da edição quinta. Olha só o que ele falou. Não pode, pois, haver sobre a maneira na qual esse desaparecimento se operou, senão opiniões pessoais,
que teriam valores apenas igualmente quanto as que fossem sancionadas por uma lógica rigorosa e pelo ensinamento geral dos espíritos. Ora, até a presente, nenhuma das que foram formuladas recebeu a sanção desse duplo controle. Se os espíritos ainda não resolveram a questão pela unanimidade de seus ensinamentos, que é a única forma de tornar um conhecimento espírita parte da doutrina, é que, sem dúvida, o movimento da resolução não veio ainda, ou que ainda falta conhecimentos em auxílio dos que possam resolvê-la por si própria. Em atentando, descarta-se a suposição de um rapto clandestino. Então ele continua, e esse trecho todinho que eu estou lendo foi tirado. Então nunca Kardec disse que seria possível, e pelo contrário, disse que essas são só opiniões e de forma alguma fazem parte da doutrina. Eu vou dividir aqui a minha opinião junto com a Yara Muniz, que escreve aqui. Estou indignado com isso. Porque, olha, e ela também está, só registrando aqui quem está acompanhando o programa, Maristela Rodrigues, José Luiz Carvalho, Rosa Maria, Paulo Márcio Negreiros, também acompanhando Carlos Portela, também nos acompanhando Eliane Silva, Van Melo, Rosa Maria, Pedro Paulo de Araújo, Lisete Maria, Walter Farid Júnior, o grande Walter. Está acompanhando a gente também a Silvia Mariá, e também Dimas Roberto Vieira, Paulo Patrícia, também Claudete Meire, Maria Amore, Maria Meire, Maria Mora, Caridade, Sueli e também a Rafaela. O que dá para perceber com isso, Paulo, nesse momento, o quanto vai ser importante, na verdade, você vê, no ano dos 150 anos de lançamento da Gênese, estudar, comparar até as duas. Porque em 84, então, a grande desconfiança do Henri Sousse, Leon Denis, era assim, Kardec nunca ia voltar atrás, em poucos meses, naquilo que ele escreveu. Então se colocou um questionamento. Só que aí voltou a carga, nós temos tempo? Sim. Voltou a carga o Lemarri, quando essas denúncias foram feitas, o que aconteceu? Ficou um grande desconforto. Então, porque isso estava sendo publicado no Lei Espiritisme. Então, o que aconteceu? O Lemarri, então, para provar que ele estava correto, ele publicou em 85, quem quiser pesquisar, Revista Espírita de 1885, março, 15 de março, número 6, ano 28, página 169. Ele publicou uma carta do antigo administrador, Delian. E esse antigo administrador, ele escreveu aos membros do Conselho da Sociedade Espírita. E ele disse o seguinte: olha, antes mesmo de ter esgotado a primeira tiragem, Allan Kardec autorizou uma nova publicação em 68. Então teria Kardec preparado a quarta, a quinta e a sexta edições. Todas elas edições já alteradas. E isso ele teria feito em 68. Então, as modificações introduzidas nessa edição são evidentemente as que se tornaram da polêmica. E aí ele vai dizer assim: ora, se essas impressões foram feitas em 68, estando vivo Kardec, é que existem nessas edições realizadas posteriormente, utilizando-se os clichês anteriormente fundidos. Então ele disse assim, só poderia se aceitar com Kardec vivo. E aí ele disse assim, Kardec fez a quarta, quinta e a sexta vivo. Essa é a alegação que foi até hoje aceita por todos. Então, que novidade trouxe a Simone Privato com a sua obra? A Simone Privato, de forma inédita, então, confirmando o que pesquisadores estavam desconfiando já há muitos anos, prova por documentos oficiais que a alteração não foi feita jamais em 68. Certo. Em 72. Tá. Se soubesse o Leon Denis e a Amélie e qualquer espírita, ele dizia o seguinte, gente, nunca vamos aceitar uma alteração que não foi feita diretamente por ele. Mas você acreditou na palavra dele. Exatamente, durante muitos anos. Mas agora a gente sabe, o que a gente sabe hoje? Você que está me acompanhando. Qual é, então, a novidade? A novidade é que o livro da Simone Privato prova por documentos oficiais da França que essa alteração nunca foi feita por Kardec em 68, mas ela foi feita em 72, ou seja, o livro sem ano... Tem ano, foi feito em 72. Foi feito em 72, não tem ano na capa.
Mas a Simone Privato descobriu que foi em 72. Não só descobriu, porque isso já estava sendo ventilado, provou. Sim, porque é... Então ela tem os documentos que provam que a alteração foi feita em 72. Se foi em 72, agora a gente já tem um problema gravíssimo. Porque a Convenção de Genebra, que vale no planeta inteiro, ela diz o seguinte: só pode ser alterada uma obra com expressamente, chama-se direito moral do autor. Ele tem que expressar, tem que estar escrito, tem que estar autorizado, tem que estar comprovado que foi ele que fez a alteração. Se não tiver, prevalece o direito moral do autor. Então, recebemos aqui cartas e e-mails de muitos lugares. Veja, Gustavo Martinez, que é presidente da Confederação Espírita Argentina, ele diz assim: olha, estimado Paulo, votos de paz, comparem ambos os textos, comparei os textos palavra por palavra. Muito importante estudar as mudanças. Continuamos apoiando plenamente o trabalho de Simone. Saudações fraternas, Gustavo Martinez. Recebemos também de Charles Kempf, que é do Movimento Espírita Francófono e é um dos editores da Revue Spirit. Ele participa da edição da Revue Spirit. E ele disse, na dúvida, na França, posição da dúvida, na dúvida, ficamos com Kardec. Na dúvida, quanto à quinta, ficamos com Kardec, que é a quarta. Na dúvida, ficamos com Kardec. Agora, deixa eu só trazer aqui alguns depoimentos. Olha só. Bom dia, Paulo. Eu moro em Aracati, no Ceará, e gostaria que o irmão amigo aí explicasse um pouco mais sobre o corpo fluídico de Jesus. Eu, particularmente, nunca admiti a ideia de Rustang, até porque Jesus sofreu mesmo aquelas passagens. Por favor, tire dúvida de alguns espíritas céticos. Obrigado, Roberto Vieira. Também aqui, olá, Damião Paulo, estou na escuta também, indignada. Aliás, venho ouvindo o Paulo em alguns programas, grata pelas informações e esclarecimentos. É a Ângela da Holanda. Agora, acho que você tocou num tema que é profundo para a gente ter. Temos 3 minutinhos, Paulo. Tá. Na dúvida, fiquem com Kardec. Quem disse isso? Quem disse isso foram toda a América Latina, que está dizendo, agora sabemos que a alteração não foi feita em 68, como pensavam Sim, todos. Amélie todos. Boudet, se fosse questionado, falou, não, isso foi feito em 68. Se perguntasse para o Henri Souza, para o Leon Denis, todo mundo. 68. Só que Leon Denis, Henri Souza, eles falaram assim, gente, está tendo tanta coisa absurda acontecendo, puseram fogo em tudo, estão divulgando o rustanguismo na revista, é tanta coisa. E aí vem alguém e conta pro Henri Souza, olha, o Lemarie, eu sou amigo dele, ele falou para mim que ele alterou. Aí ele falou, então vamos estudar a alteração. Quando ele estudou a alteração, por exemplo, ao amigo que pergunta do corpo de Jesus, acrescentaram Kardec tendo dúvida. Esse semelhante fato não pode se considerar impossível, mas nunca ele falou isso. Esse trecho foi acrescentado em 72. Então é adulteração. Então o movimento espírita pensa que Kardec ficou em dúvida. E ele nunca ficou. Porque o trecho retirado, que é do item 67, ele vai dizer assim, nunca, nem a lógica e nem os espíritos deram sanção a essa ideia. Ela é uma simples opinião. Paulo, a gente está tendo que estamos quase terminando. Teria mais alterações aqui para fazer? A gente pode fazer em outros programas. Mas tem alteração, olha, presta atenção, tem alteração que altera a visão doutrinária da moral espírita. Gravíssimo. Acho que isso é interessante. Fazer em outros programas. Em outros programas a gente poder estar mexendo isso. Aí a pergunta aqui do Sebastião do Ceará, Iguatu, no Ceará. Quando vamos ter a edição original no Brasil? Já vi aqui, tem 2 falsas. 4 de março. Não. Não. 4 de março você vai ter em português o livro da Simone Mas Privato. Está em revisão a tradução feita pelo Embaçaí. Que a FEAL tomou a seguinte decisão. Na dúvida, nós vamos ficar com Kardec. Então ela vai publicar a 4ª edição. Porque na dúvida, se isso foi feito em 72 e não há uma prova sequer que tenha sido de origem de Kardec, a alteração, pode ter sido por qualquer pessoa do planeta, mas não se sabe se foi de Kardec. Diante da dúvida e diante do teor denunciado por Henri Souza e Gabriel Delany, de que as mudanças ferem a doutrina, nós temos que restituir a 4ª. Então, um estudo, aqui já mostrei aqui em detalhes quanto ao corpo de Jesus, mas é só um aperitivo. Nós são 300 mudanças. Sebastião aí no Ceará, eu acho que é isso. Calma, um pouquinho. Depois de tantos anos, estamos no ano dos 150 anos, a FEAL, a editora Mundo Maior da FEAL, vai publicar. Já tem a tradução na mão. Agora eles estão trabalhando exatamente isso que o Paulo comentou. Exatamente. Eu acho que para finalizar, Paulo, está terminando o programa. Na dúvida,
Fique com Kardec. Na dúvida, Vamos ficar- fique com Kardec. Então, Kardec é certeza absoluta de que ele produziu da primeira à quarta. Então, E como o do Leon Remy falou assim, a Kardec mudou a quarta, já se sabe que não mudou. A quarta também é original. Então, quando foi a quinta? Não tinha data, mas hoje se sabe. Foi depositado em 72. Então, quem fez? Não se sabe. então, Não sabe quem foi que fez aqui. Agora, como muda a doutrina, na dúvida, vamos ficar com Kardec. na dúvida, fiquemos Fique com com Kardec. Na dúvida, fique com Kardec. Que é Paulo, o original. tá terminando o programa. Livre pensamento, obrigado. E gratidão da oportunidade de estar aqui com você. E vamos dar, deixa o nosso abraço com o Cláudio Palermo, que não pôde estar aqui, né? Mas ele vai estar proximamente de próximos volta conosco programas. nos próximos programas. Na dúvida, fique com Kardec. Um grande abraço. Tchau. Livre Pensamento. Apresentação: Cláudio Palermo e Paulo Henrique de Figueiredo.